Estamos nós de volta. Bom encontrá-los todos novamente. A gente não sabe quantas vezes a gente já se viu, né? Ou se ouviu, ou se aproximou. Hoje são 28 de novembro, é a nossa 35ª reunião. Estamos no Apócrifo de João e agora é para fazer cara de triste, tá? Só falta mais 2 reuniões para a gente terminar o Apócrifo. Oh, tá? Mas vamos fechando. E com chave de ouro, porque realmente está indo muito bom. Está indo muito bem. Eu vou, como sempre, abrir os slides e eu me propus, como o texto é bastante denso, tem muita coisa hoje, eu realmente pedi que, se possível, vocês lessem das páginas 177 à página 185, que são as páginas, principalmente as páginas as quais a Laia, né, a partir do estudo dela, a gente está estudando o texto do Apócrifo. Então, é principalmente nessas páginas do Apócrifo, da tradução do Apócrifo, que nós vamos nos basear, ou que ela se baseou para os comentários de hoje. E eu acho que elas estão muito ricas, a gente pode tirar muita coisa. Então, eu até tinha pensado, e por isso eu ensaiei hoje, mas não deu muito certo, em colocar a leitura automática do computador, do texto, né? Falar em voz alta. Mas aí meu computador não tem tantos recursos e ficou muito ruim, né? Vocês viram lá, eu tentando gravar lá por dentro, não deu muito jeito, não. Eu não vou nem arriscar. Mas a temática, eu listei aqui quais são os títulos para a gente poder acompanhar. Alguém quer comentar alguma coisa da sua leitura, enquanto eu abro aqui os meus slides? Só eu que estou falando mesmo? Ok. Eu queria falar alguma coisa, mas eu tô na aula, né? Ah, ok. Guarda para depois, então. Isso acontece muito comigo. Joinha, Oi, fala. Fala, Renan. joinha. Pronto. Então, 28 de novembro, 35ª reunião. Nossa temática hoje é quase a finalização do texto. Eu espero que o meu computador funcione, porque ele realmente deu tilt agora quando eu estava tentando abrir. Então, hoje nós vamos estudar da página 177 à página 185, a parte do apócrifo, e o comentário da Laia da página 242 a 249. E a temática geral é a formação, né, do corpo material e o paraíso, visto a ideia do paraíso, visto como uma prisão construída pelos arcontes, né? Este foi nosso último slide da reunião passada, em que eu coloquei a imagem da Sofia e a geração do cosmos, né, da, da multiplicidade, né? E hoje, então, nós vamos para continuamos no Apócrifo de João, o corpo material e a prisão do paraíso, tá? Isso é bem importante, porque a gente entendendo essa abordagem dos gnósticos, a gente também vai compreender melhor algumas das diferenças que existem na interpretação da ortodoxia católica, que é posterior aos gnósticos. Eu vou ficar repetindo isso, igual a Laia está repetindo, para que as pessoas entendam. Não são os gnósticos que se derivaram dos ortodoxos, são os ortodoxos que são posteriores aos gnósticos e resolveram pegar o material que os gnósticos tinham, fazer uma seleção e adotar como seus próprios ensinamentos, assumindo que Jesus era propriedade deles, né? E vocês já entenderam que alguns heréticos, como eu e a Laia, ficam muito indignados com isso, né? E o Alberto, e acredito que alguns de vocês aí também, né? Fico muito indignada. Como assim acha que Jesus é sua propriedade? Se fizesse um trabalho bonito, na minha opinião, nem tanto. Mas vamos lá.
todo mundo tem direito a pensar diferente, você não pode impor suas verdades aos demais. Então, do texto hoje, então, seria esses subtítulos que vocês devem ter visto que no texto, na tradução do apócrifo, tá, tem subtítulos que a tradutora, no caso a Alaia, colocou para estruturar melhor o texto. Tem inclusive uma fala entre João pergunta assim, mas e o que é que tu está falando, né? E aí Jesus retoma a fala novamente. Então, vai começar falando sobre Adão e o sopro da vida, como é que chega o sopro da vida em Adão, vai chamar a atenção da necessidade de criar uma forma dessa luz se expressar e se manifestar, que o título que ela deu foi A Intuição como um Auxiliar, vai falar sobre a origem de Eva, e aí o ataque que o Demiurgo então impetra sobre Adão e Eva, e a poção mágica, né, que é as águas do esquecimento e assim o destino das almas. E na próxima reunião a gente vai terminar esses comentários da Laia, né? E na outra reunião do dia 12, então eu vou pedir a vocês que vocês leiam o texto, o apócrifo como um todo. Ele é longo, mas não é tão longo. E agora a gente tendo estudado detalhes, conceitos, eu acho que vai fluir muito melhor. E aí a gente vai conversar. Eu quero que cada um traga alguma passagem que se destaca, alguma questão, né, alguma contribuição. A gente vai comentar o apócrifo como um todo. Tá? E aí hoje a gente começa com o item o corpo material e a prisão do paraíso. Né? A prisão no paraíso, porque o paraíso é a prisão, então por isso a prisão do paraíso. Né? Eu, como sempre, vou lendo, a não ser que vocês queiram trazer alguma coisa já da sua leitura do texto de hoje. Algum comentário? Eu achei que essa passagem, essa parte que está para hoje, da 177 em diante, achei ela mais fluida. Não sei se é porque está mais próximo da gente, não está falando dos éons, do Uno, né? Mas achei mais digerível, mais familiar, não de família, né? Mas de ser mais próximo à linguagem. E não sei se vocês concordam comigo. Ok? Então a Jane vai lá. O texto começa falando sobre qual é a missão de Epinóia. Lembra, a gente já viu que tem Epinóia, Pronóia e Epinóia, Pronóia e Enóia. Né? Então, a missão de Epinóia é a intuição divina, é aquilo que desperta a alma, é a gota de luz que Pronóia, que é a luz maior, que é idêntica a Barbelô, assopra em Adão. Então, a missão de Epinóia é qual? A missão dessa gota de luz que Pronóia derrama na humanidade, no Adão Cadmo, né? E que vai, então, estar dentro de cada um, e que tem como função ter a intuição divina, aquilo que é capaz de despertar a alma, né? A missão dela é ajudar Adão a restaurar sua plenitude, porque quando ele foi formado pelos arcontes, ele perdeu essa integração com o todo, com o uno, com as grandes forças, com as luzes. Ela, Epinóia, está escondida na humanidade, de modo que os arcontes não têm poder sobre ela. Quando Adão, então, de repente, manifesta esse poder de forma visível, os arcontes transformam o Adão psíquico, que era matéria sutil, em um Adão físico, de matéria concreta. Misturam os elementos com ventos de fogo e, forjando os elementos juntos, fazem um Adão corpóreo. Tornaram Adão, dessa forma, um mortal, porque ele teve início e vai ter fim. Na sombra da morte, ele foi colocado.
Ou seja, ele está, como todos nós estamos, não é o Adão, é nós todos estamos à sombra da morte. Criaram o corpo como uma caverna, um túmulo, onde a alma encarcerada seria amarrada com o esquecimento. Amarrada, olhando as sombras, ela toma o irreal pelo real. Vocês já viram esse mito em algum lugar, né? A, a alma, fruto do esquecimento, está amarrada num túmulo, que é o corpo, ou uma caverna, e ela toma as visões que ela tem presa neste ambiente como sendo o real. E isso é apenas uma lúgubre, como eles dizem, às vezes, reflexo daquilo que é o real. Né? Essa construção do Adão corpóreo estava nas páginas anteriores, que eu não li na reunião passada, porque é aquelas páginas 174 a 176, em que ele fica explicando, o texto fica explicando, Jesus estaria explicando cada um dos pedaços, né? Eu fiz um resumão, não sei se vocês lembram, reunião passada, né? A coxa direita é por Char Arbi, a coxa esquerda é Shtanon, os genitais é Bartinoth, a perna direita é Shouks, a perna esquerda e assim segue. Depois, tem os 4 elementos. O frio é de Ortorrotus, a seca é o Erimacho, e também tem os principais daimones, e tem cada parte, as costelas são Sunonshouta, e estou abrindo qualquer um, o umbigo é Ptauê. Então, eu não li tudo isso, até porque uma aula de anatomia não seria necessária nesse caso, nesse momento. Mas vocês podem ver, e inclusive a gente comentou das relações entre esses nomes e esses locais, essas partes do corpo, com as forças dos arcontes, com o mapa astrológico. Está dando para me ouvir? Começou a chover muito forte aqui, está um ruidão horrível. Tá. Sim. Se vocês falarem, eu é que não sei se vou ouvir vocês. Então tá perfeito. Ó, se alguém falar, levanta a mão mesmo, porque eu vou ter que prestar muita atenção. Contrapondo o espírito que se origina da luz, criaram os arcontes um espírito originado da matéria para Adão. Essa seria a força psíquica. Chamaram a esse espírito, a essa força mais sutil, mais material, mas mais sutil do que a matéria mais densa, de falso espírito. Essa é a linguagem que é usada em Pistosofia, e que aqui no Apócrifo também é usada. Como ela diz, bastante abordado em Pistosofia. Ele, o falso espírito, é a força que instiga a humanidade a se entregar a seus vícios e paixões, cometendo ações errôneas e ficando assim presa a um ciclo de renascimento, por não possuir desperto em si o poder da Virgem de Luz. Qual é o poder da Virgem de Luz aqui nessa página? A epinóia. Porque a epinóia é essa gota proveniente da Virgem de Luz, que a nós é doada por pronóia, soprando-a no Adão Kadmon, que é o Adão humanidade, é o antropos, né? É o Adão total. A função do falso espírito é, olha que delícia, que benzinho, atormentar a alma, procurando meios de levá-la ao erro e, dessa forma, mantê-la presa ao mundo sensível. É muito interessante quando a gente vê, claro, isso aqui é mito, mas isso acontece em nós, dentro de nós.
no nosso dia a dia. A intenção de controle sobre este homem material e como fazer isso? Por meio de prendê-lo aos desejos, né, de prazer e afastamento do sofrimento. Aí. Diz a Laia, Blavatsky, esqueci de anotar, mas eu acho que é em Isis Sem Véu, diz, o falso espírito é um companheiro imposto à alma, formado por cada um dos 5 regentes planetários, aqueles que estão abaixo da linha. O trabalho de sua formação é completado com a ministração à alma da poção do esquecimento, que é fermentada da semente do mal. Isso tudo é linguajar que está no texto. É a qual essa semente incita os homens a todas as paixões materiais. O falso espírito é o gênio do mal do homem, um tipo de substância pseudo-espiritual, cercando a alma. Este falso espírito pode ser associado a uma coisa que é muito comum haver na nossa sociedade, que é uma confusão entre espírito no sentido maiúsculo, vamos dizer assim, aquilo que é o Atman, aquilo que está vinculado diretamente ao todo, ao pleroma, aquilo que não é separado e diferencia-se de espírito no sentido da energia anímica que nos mantém aqui vivos no mundo. Diferencia-se do cascão, assim também chamado em algumas tradições. Diferencia-se daquela percepção mais sutil, presa à materialidade, mas que é sutil e que não é espírito, mas é energia derivada do prana natural do corpo e com outros linguajares que vão ser usados para ser explicado. O falso espírito colocado em Adão é o antagonista da intuição, a epinóia da luz. Então, de um lado, nós temos o falso espírito e do outro lado, a epinóia da luz. Ela, a epinóia, luta para despertar a mente de Adão. E eita, essa luta é dura, né? E aí a Laia dá um exemplo. Em Lucas, capítulo 12, 52, diz: de agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Lembram disso? Essa é uma passagem bem difícil de ser interpretada na Bíblia, né, no Novo Testamento. E eu já conhecia essa interpretação de estudos anteriores, mas lendo Psicosofia, a interpretação dada por Psicosofia é muito clara sobre essa possibilidade, essa proporcionalidade, né? A interpretação está na luta interna, que ocorre na constituição do ser humano. Nós somos a casa onde há 5. É em nós que, de um lado, há 2, a alma e o poder de luz, e do outro lado, há 3, o falso espírito, o destino condicionado, que é a força dos arcontes, é o mapa astrológico, e o corpo material, que é o nosso túmulo, é a nossa base, é o nosso templo de pedra, onde o resto tem que acontecer. Por isso, 2 devem ficar contra 3 na batalha dentro desta casa. No sentido de que quem coordena, quem comanda essa casa, deve ser a alma e o poder de luz, a epinóia de luz. E quem é comandado nesta casa seria o falso espírito, o destino, condicionado pelos arcontes, e o próprio corpo material.
Interessante, não? Isso trabalha também na linha da gente entender a cura de doenças, tanto físicas quanto psíquicas, em detectando que forças estão em movimento ali. E é muito interessante, à medida que a gente vai, eu não conheço muito, mas à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais, você vai começando a ver a associação possível e frequente que se faz entre determinadas posições astrológicas e determinadas condições de saúde física ou mental, né? E circunstâncias que se repetem, né? Ela muda um pouquinho, dá continuidade à temática, né? E diz: a imagem de etapas da humanidade vai mostrar que são dois Adãos, um psíquico e um físico. Ou seja, a humanidade, o antropos, o Adão, ele tem a sua parte psíquica e a sua parte física, uma contraparte em relação à outra. Ele foi afastado do pleroma por força dos arcontes, mas possui dentro de si mesmo a possibilidade de redenção. Se não fosse a gota de luz, se não fosse esse poder da luz, essa gota de luz presente, não haveria possibilidade de redenção. E isso, inclusive, é colocado nos textos, e com bastante clareza até, eu acho, sobre a possibilidade de perder a alma por extinguir-se o poder de luz em alguém. Lá no encontro em Brasília, no evento, eu até comentei se tem uma passagem que Madalena está conversando com Jesus e Jesus fala sobre pior, o pior erro, a pior ação que pode haver, que é ensinar doutrinas errôneas, porque isso pode levar à morte da alma. E aí não tem mais volta. Aí só foi. Opa. Diga. Fala, Oi. Sônia. Oi, Jane. Não, eu queria só retomar ali um pouquinho, que é a questão ali, de um lado a dois, a alma e o poder de luz, né? E do outro lado a três. Quando eu li, eu fiquei um pouco confusa, e agora, quando tu falaste, eu me confundi mais. Mas assim, não sei se foi só eu, tudo bem. Não Não, mas é creio. que, mas o que acontece? Eu fiquei pensando assim, se o lado onde há três é mais forte, isso significa que o lado onde há dois tem que batalhar mais pelo lado para o lado que tem três, o falso espírito, onde não tem tanta luz, o lado onde há alma, onde há mais luz, tem que batalhar mais. Eu fiquei pensando sobre isso. Ou Isso. E entendi você errado? vê, Sônia, alguma semelhança na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver, alguma semelhança em relação a isso? Não te parece, eu sei que a sua resposta é sim, porque você sempre refere isso, que a nossa luta para trazer mais luz parece mais árdua do que a luta para se manter nos desejos, prazeres e assim todo mundo ficar feliz e sofrendo? Sim, Três com contra dois. certeza. É. É 3 contra 2, e aí é injusto, né? Vamos combinar. Mas, enfim, né? É tipo aquela história assim, ó, o inocente tem que provar que é inocente. Te acusam É. de algo, né? Aí tu sofre, tarará, mas daí tu tem que provar que tu é inocente. É uma coisa maluca isto, né? Em E é muito. compensação, desculpa, Não, pode seguir. em compensação, pensando matematicamente, os dois necessariamente têm de ser mais fortes do que os três. Foi justamente isso que eu pensei. Óbvio, né? Porque Matematicamente, isso pode até ser tomado como uma bênção, porque a chance de se elevar ao pleroma aumenta quão mais luz nós temos. E a alma tornar-se mais pura possibilita refletir esta luz.
e por isso esses dois podem ficar fortes. Mas se a alma puxa para um lado e gosta do falso espírito, e gosta da força dos arcontes, e gosta de cuidar do corpo, não é descuidar das coisas, porque o corpo é necessário, o falso espírito é necessário, e o mapa continua funcionando, os arcontes estão lá. Mas é quem lidera isso. E a gente depende muito da alma. E a luz E daí, e sofre daí que vem a dentro questão, da e gente, daí, entre aspas, né? isso, o tempo todo é dentro da gente, né? Para mim, eu vou fazendo assim. Então, aí que vem a questão da gente cuidar e a questão de estar sempre atento para não acomodação, porque são situações cômodas, porque é cansativo a gente estar sempre na luta e fuga, luta e fuga. E tem hora que a tua energia meio que se esvai e vem os adoecimentos, como tu citaste, né? Óbvio, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento e relaxar para não sucumbir a, não, agora eu larguei de mão, deu, chega, né? É aí que vem Exatamente. muito dos adoecimentos, sejam eles físicos ou mentais, né? Porque é mais cômodo, né? Não sei, eu fiz esta analogia, Perfeito. Eu, eu fui eu, eu fazendo. concordo com você, eu sigo nessa linha também. Kátia, Jane, eu vou voltar um pouquinho antes disso ainda, sim, aqui no princípio do texto, que ela diz assim, ó, a missão da epinóia, tal, é ajudar Adão a restaurar a sua plenitude, né? Aí, aham, nananana, epinóia é a intuição divina, tal, aquilo que desperta a alma. botei aqui no quadro. Porém, quando Adão manifesta esse poder de forma visível, os arcontes transformam o Adão psíquico, sutil, em Adão físico, material. Existe uma explicação da forma como esse Adão, Cadmo, no caso, né, manifesta esse poder de forma visível? A pergunta é boa e difícil. No próprio apócrifo, lá nas páginas 177 e 178, tem esse início do que supostamente Jesus teria dito sobre como isso se dá. Parte da história de que Sofia, a Pronoia, né, se condoece, né, do ser que foi criado. Os arcontes estão incomodados porque o que eles geraram não tem força nenhuma, não faz nada, é um corpo inerte, é só matéria, juntou areia, terra, sabe aquela história de pegar terra, metal, rocha, tal, e gerou e aquilo não faz nada. Então, sutilmente, isso é mito, né? Mas uma força sopra no ouvido do arconte-chefe, do Yaldabaoth, que é um ignorante, e diz para ele, ó, assopra ali no Adão, que ele vai ter força, ele vai ter energia, porque você, Yaldabaoth, você tem a força da sua mãe, e a sua mãe é vida, né? A sua mãe tem o poder. E ele faz isso. Quando ele faz isso, na verdade, os arcontes acham bacana no começo, só que se dão conta que ele tem mais vida, mais energia, mais possibilidades, mais inteligência do que eles próprios. Então, eles criaram uma criatura que vai ser o fim deles. E eu acho muito legal pegar isso como historinha, né? E pensar, não é isso que, de certa forma, a gente faz quando a gente brinca com algumas coisas de ciência aqui também? Nós estamos exterminando a nossa humanidade com alguns modos inadequados de utilizar os nossos conhecimentos, né? Então, E as, essa matéria concreta, a mim me parece, sim, a matéria como a gente, com os sentidos, a percebe. Matéria concreta, como se fosse a geração de um corpo material necessário para a geração de todos os demais princípios. Pensando cosmologicamente, algumas tradições referem que em todos os níveis, em todas as esferas,
o mundo, o universo e os seres são formados por um conjunto de 7 princípios. Do princípio mais material, em sânscrito é Sthula Sharira, ao princípio mais todo absoluto, que é o próprio Uno, que seria a Atma em nós, né? Então, dizem as tradições que apenas o homem é capaz de se tornar Deus, um Deus, né, divino, porque apenas ele contém em si próprio os 7 princípios. Os animais não teriam todos os princípios, as plantas não teriam todos os princípios, nem os anjos teriam todos os princípios. Isso pode ser escrito de ser humano que quer se achar o tal, mas tem algum sentido. Tem algum sentido, pelo menos para nós, porque interessa para nós como a gente pode andar. Então, nós precisamos ter o corpo físico para galgar novos estágios, a gente precisa ter as emoções, a gente precisa ter a mente concreta, a gente precisa ter a intuição, a gente precisa ter essa capacidade de abstração, a gente precisa ter esse sentido, essa percepção mais elevada, que a gente não tem uma palavra para traduzir isso, na minha opinião, não tem, no nosso português ou nas línguas tradicionais ocidentais, para traduzir esse véu que recobre, que é o... esqueci o nome agora, não importa, mas essa ideia de algo que a gente recolhe de Atman, que continua sendo Atman, mas é ao mesmo tempo a nossa parcela disso, a nossa gota de luz, que é idêntica ao oceano, ela não é independente do oceano, mas ela é uma gota desse oceano, que é o todo e simultaneamente é a nossa parte, né? Obviamente, eu não sou uma pessoa tão especializada, mas todo esse raciocínio exige uma mudança de perspectiva de como a gente usa a nossa mente. Não é 2 Sim, mais 2 é 4. 2 mais 2 pode ser muitas coisas, pode ser muitas coisas. né? Eu Então, pensei coisa também, da relatividade. como é um mito, né? Então, isso está acontecendo dentro de nós o tempo todo, né? Está acontecendo agora, inclusive. Me passou isso pela cabeça. E que essa forma do Adão Cadmo em nós, né? Quando ele, depois de muita depuração, apresentar um poder, né? Uma percepção maior de forma visível, né? Então a gente corre o risco de nesse momento ou nesse galgar, né? A gente seja atacado pela nossa própria ignorância, né? Então, eu estou tentando trazer a ideia do mito acontecendo em nós o tempo todo. Então, aquela história de quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, sabe mais ou menos isso? É um exemplo. Concordo, Talvez, é um exemplo. porque eu achei muito difícil essa passagem, né? Porque ela literaliza, né? Entre aspas, e por isso eu achei em parte mais acessível, porque eu tenho, ao longo dos anos, trabalhado mais com essas ideias, mas a gente nunca está pronto, só quando está iluminado, né? Então, assim, eu posso não estar entendendo nada de coisa nenhuma, então estou fazendo um esforço aqui com vocês da gente conversar. Mas eu não diria, talvez, que a gente, de repente, se permite expressar algo dessa epinóia em nós, e aí os arcontes atacam. Na verdade, ela está ali o tempo todo. E, inclusive, e essa é uma posição muito pessoal, eu sempre entendi que pode não ser nem adequado, nem inteligente, e, inclusive, pode ser arrogante, você tentar chamar a atenção sobre a sua própria luz. Não é deixá-la escondida embaixo do alqueire, mas não é querer ser mais luz do que os demais, e sim ser luz para os demais, mas não ser além dos demais, porque essa mesma luz está em todos.
Agora, se eu aprender a trabalhar com ela, a usá-la da reta forma, e fica ruim o palavreado, concordo, a chance de que eu possa contribuir com a humanidade como um todo é muito maior. Então, eu acho que a gente está o tempo todo com o 2 e o 3 em funcionamento. A questão é para qual lado a nossa psique, principalmente, está dando mais vazão, né? Porque, basicamente, é a alma que faz a escolha. Uhum. E a alma Eu me é a lembrei psique. muito de Epístola Sofia mesmo, né? Sim, Quanto mais ela pede, né, e ela consegue de alguma forma muito, né, muito sofrida ascender, né, em luz ali, ela sofre os ataques dos arcontes, né? ela sente mais resistência. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, e uma vez um amigo me disse, sim, é um dito popular. Prego que se destaca leva mais paulada. Uhum. É batido primeiro, né? Então aí eu fico pensando nos grandes mestres da humanidade, e vou pensar em Jesus da mesma forma, se ele não tivesse feito a diferença, ninguém ia se importar com ele. E as forças, e comumente as forças que coordenam e comandam o mundo, sabe assim, os presidentes, os senadores, os grandes empresários, eles tendem, não estou dizendo que eles são ruins, mas estou dizendo que há uma aparente tendência natural a esses grandes líderes, boa parte deles, uma enorme parte deles, tem mais atenção ao falso espírito, ao corpo e aos arcontes, ao poder dos arcontes, inclusive eles costumam ter mapas interessantes da gente analisar, do que a atenção à epinóia da luz e à própria necessidade da alma de encontrar o seu caminho. Então, cabe a cada um de nós tentar fazer isso com a gente, para a gente, assim me parece. E assim conseguir ajudar outros a perceberem que o caminho é possível. E eu acho que é isso que Jesus está tentando dizer o tempo todo. Ele não está dizendo assim, Porque, assim, é só rezar, é só acreditar, não. Ele está dizendo, ó, vai ser dureza. Você está quase sozinho e tem 3 para bater ali, ó. Tá? Mas é isso que você tem que fazer. E eu não posso fazer por você. é porque quando num processo de depuração, né, um processo de individuação, nós estamos o tempo todo olhando para a nossa sombra, Que é o né? falso Ou espírito, deveríamos, né? Uhum. Ou deveríamos. Então, eu acho que essa luta, essa batalha de 2 por 3, 3 contra 2, ela acontece aí, Uhum. né? Porque você tem uma epinóia, você tem uma gota de divina ali dentro de você, né? Você conta com essa intuição que te proporciona essa Clareza. chegada um pouco mais perto de um pensamento melhor, né? Uhum. Mas, por outro lado, você tem o corpo físico, que por si só já é uma dificuldade imensa, você tem aí os 5 sentidos, os 6 sentidos, né? 5 mais a mente, que você sempre vai olhar para o mundo e para as pessoas através de complexos, nunca é uma visão pura, né? A não ser que seja a própria epinóia olhando. Mas eu acho que para a Mas ela humanidade depende isso é dos sentidos. impossível ainda, né? No estágio que a gente está. Não Então, vou falar por vocês, mas eu sim. para mim também. Para mim é impossível. Era isso, Jane. Muito obrigada. É interessante 2 pontos e eu vou passar para a Bia, que você chamou a atenção. Sim, a sombra, a gente não pode ignorá-la, não é isso? A sombra a gente Jamais. tem que conhecê-la e tentar Exato. mantê-la no seu devido lugar, mas sabendo que ela tem seu poder, tem sua força e você tem que reconhecê-la. A sombra tem que ser integrada. Exatamente. Integrada, porque senão a gente corre o risco também de virar aquela situação de Gabriela Cravo e Canela, né? Eu sou assim, cresci assim, você sempre é assim. Então, você
Em primeiro lugar é reconhecer Entendo. uma sombra, né? Que se escolhe uma. No meio de uma sombra, né? Que se escolhe uma. No meio de um mar de sombras, se escolhe uma no seu dia a dia e reflete sobre ela, né? Porque a tendência é você sempre colocar a culpa no outro, né? Então, por aí começa a luta do 3 por 2, 2 por 3, e assim vai. Muito interessante. E tinha um outro Obrigada, ponto, Jane. mas eu já esqueci. Eu ia comentar uma Ah, meu. coisa, mas já esqueci. Tudo bem. Bia, Jane, só um complementozinho rápido aí do possível pseudo injusto essa luta, mas que é de extrema necessidade, porque é aí que se dá o processo. E se fosse fácil, não sairíamos da zona de conforto. E aí é isso que promove, que a vontade todos temos, ou uma grande maioria, mas para que o processo se dê, para que o despertar aconteça, ela tem que ser injusta, vamos assim dizer, porque eu tenho que me esforçar, eu tenho que sair da zona de conforto. Mas eu não penso que é injusto, não, eu acho que é o processo mesmo. a gente tem que ganhar força, né? Eu acho muito Isso, interessante. Eu e a Bia viemos da área da educação física, e eu me lembro que a gente, quando estuda sobre a caminhada, a gente se dá conta o quanto é importante você sofrer a pressão oposta, porque assim a gente consegue andar, né? Então, se o piso não fosse firme e tivesse uma força contrária ao teu passo, você não daria nenhum passo, você afundaria a cada passo. Então, assim, você precisa de oposição para você exato. poder dar saltos, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? As Não é forças realmente, esse isso. desequilíbrio que a gente eventualmente pode pensar aqui, né? É o que move, é a força motriz para você falar, não, eu vou sair, porque eu preciso, é saudável para mim. Exatamente, concordo. Obrigada, Obrigada. Bia. Vânia, É, eu queria ver, não sei se eu estou viajando muito, né? Mas, enfim, eu fiquei imaginando assim, se de um lado existe por exemplo, de um lado são polaridades. dois aspectos, a alma e o poder de luz. Do outro lado são três. Para existir para não existir uma dualidade, teria que ser três e três. E o terceiro, eu estou rabiscando aqui, imagino eu que seria o predestino, que seria imutável, que é o retorno que todo mundo teria que voltar para a casa do Pai. Uhum. Então, a hora que eu tenho de um lado a alma e o poder de luz, eu que eu sou italiano, preciso falar com a mão. A alma e o poder de luz, e do outro lado, as situações que me distanciam do meu predestino, que é retornar à minha origem A casa do divina. pai. Exato. Então, eu tenho esse movimento de retorno que só pode ser feito de duas situações, que é o poder da luz com a alma, contra as outras situações, que são esses três aqui, falta espírito, o destino, que ele é como se fosse o samsara. Eu faço Uhum. ações de ignorância, eu faço ações de vícios, paixões, então eu vou continuar no meu destino que eu mesmo provoquei, né? Não é o destino que seria o pré-destino, Aquele que seria dado pela gota de luz, né? Que né? conhece esse caminho, porque é ela que consegue nos levar. Isso. Eu fiquei pensando agora, vocês todos falando, né, e então eu imaginei que seria por isso que essa batalha, igual a Kátia disse, né? Falando sobre a batalha dentro de nós. Mas só tem esse movimento porque existe um, que é o predestino, que é imutável, que está lá. Porque eu tenho que retornar para lá de qualquer forma, ou não. Essa que é a outra questão, Vânia. Há controvérsias. Ah, A determinação, e inclusive o texto vai falar sobre o livre-arbítrio. A determinação de retornar à casa do pai, de sair do Egito, de sair da merda, de voltar para o mundo de luz, tem que ser nossa. Não é dada por outro. Não é certa. Certa no sentido de que é a única opção. Mas do ponto de vista do todo, é a única opção. sim. Mas se você quiser ser do contra, não tem gente que assim
Se há governo, eu sou contra. Qualquer que seja a opção, eu sou contra, né? Então, assim, às vezes a gente tem que, talvez, cuidar se a gente está fazendo as opções mais adequadas. Então, eu acho que um Jesus, um Siddhartha, um Shankara, eles têm, por papel, nos chamar a atenção dessas questões, nos alertar de que eles já fizeram parte desse caminho e o que eles observaram é isso, isso, isso e isso. Agora, eles vão fazer por nós? A gente acredita no que a gente quiser, a gente escolhe o que a gente quiser. Claro que, pensando do ponto de vista dos arcontes, nem sempre é tão fácil, porque eles vão apresentar outras propostas, talvez mais interessantes, né? Ah, eu combinei com um grupo de amigos de que a gente iria fazer uma ação social numa vila que está precisando de ajuda, ia dar umas aulas disso, de aquilo, ia fazer uma meditação coletiva, ia levar alimentos e tal. E bem nessa hora vai acontecer uma outra coisa, e aí os amigos, aqueles amigos, né, estão lá insistindo com você, que você, né? Então, assim, parece uma coisa besta, mas são pequeninas coisas que no dia a dia a gente vai fazendo as escolhas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção ao longo desses muitos anos é esse tipo de caminho não exige uma vida triste, não exige não ter prazer, não exige viver em sofrimento. Eu sou contra fazer sofrimento sobre si próprio, porque não é assim que você chega no céu, não, tá? Não é, com certeza não é. No entanto, as escolhas do dia a dia, do momento a momento, é que são determinantes em para onde você está dirigindo a sua energia. E isso é um estado de plena atenção. A verdadeira meditação é estar em estado de plena atenção o tempo todo. Eu não consigo ficar 5 minutos, que dirá o dia todo. Então, assim, a gente vai se treinando, vai se capacitando, porque o corpo precisa de tempo. O tempo faz parte do funcionamento do corpo. O corpo vive no tempo. A gota de luz, não. Mas o corpo vive no tempo. Então, eu tenho que dar esse tempo a ele. Eu tenho que dar o tempo dos arcontes, porque a roda astrológica, ela tem ciclos, e eu tenho que passar por esses ciclos. E na dependência de como eu passo por cada um desses ciclos, os resultados serão uns ou outros. E assim vai. Eu acho que muita coisa entra aqui, eu estou falando demais. Mas boa a tua chamada, Vânia. Eu não teria tanta certeza de que o Darth Vader não tenha feito uma escolha equivocada. Isso, é igual você explicou sobre no começo, você falou que às vezes, devido às escolhas totalmente equivocadas, a pessoa não tem como mais retornar à, à casa do pai, sim, você entendeu? Mas isso Mas são casos raros, pelo que a gente vê, ouve de alguns desses instrutores falando, mas é assim, você pode exagerar, né? E aí? Obrigada, Vânia. Diego! Oi, me ouvem? Oi. Sim, te ouvimos. Ah, maravilha. Eu só queria tirar uma dúvida, se a gente pode considerar essa gota de luz, né, como o nus, se Na minha estaria opinião, sim. relacionado ou não. Na minha opinião, sim. Então, aí, Ha. então dá para ver que tem uma passagem do corpus hermético que Eu ia dizer que o negócio é um equilibra pouco mais essa complicado, relação. porque... Sim, Fala. porque, ou então, mesmo que não seja, vai, que não possa se relacionar, mas tem como a gente acessar uma terceira força, vai, digamos assim, um terceiro aspecto, para equilibrar esse 3 contra 2. Né? Tem uma passagem deles que fala, né, que eu, nus, não permitiria que as obras do corpo que os oprimem se cumprissem. Afinal, na minha condição de nus, guardião dos portais, eu fecharia as entradas para as ações mais vergonhosas, afastando deles o desejo de cometê-las. Então,
Espera aí. Aí o que acontece? Então, o corpo já seria anulado. Eu não comprei ainda, então tá para chegar. Quer dizer, não vai chegar ainda, Tem né? sobre isso aqui. Eu estou esperando só a fatura do cartão virar para poder comprar. Sim, é isso. Eu acho que é bem nesse caminho, Diego, que você está falando. Uma coisa que me chama muita atenção é que, inclusive na tradição budista, e eu já comentei isso com vocês, eu vejo com muita frequência. Meu conhecimento sobre hermetismo é bastante limitado, mas eu conheço alguma coisa. É bastante frequente a gente encontrar essa ideia de que a mente, ou aquilo que é o fluxo mental, ou isso que nos faz essa intermediação, é composto de 5 áreas, de 5 nomes, de 5 aspectos. Então, eu acho bem interessante porque eu acho que são formas em tradições distintas de denominar ou referenciar ou registrar talvez coisas semelhantes. Eu acho bem interessante isso. Mas o nu, sim, eu concordo com você, ou pelo menos me pareceu que estamos concordando. O nus ou seria a própria gota de luz, ou seria a alma, mas eu tenho mais dificuldade de dizer a alma como nus. Eu acho que nus é, sim, esse aspecto mais elevado. Seria na linguagem budista mais próximo... Budista. Bom, budista também. Na linguagem teosófica seria mais para Budi, mais nesse sentido. Mas sem apego a nomes, gente, tá? A gente usa os nomes como uma forma de exercitar a reflexão, mas não é para ser assim, ó. As coisas não são, elas estão. Elas estão. Sim, sim. E aí a Então, gente mas vai... independente do nome, era só para ver que tem alguma coisa que ajuda a equilibrar, né? Então não fica esse 3 contra 2, assim, que realmente, né? O corpo por si só é uma coisa que nossas sensações, nossos sentidos, poxa, fica hoje aqui em São Paulo, foi um calor absurdo, ardido, fim do dia, uma chuva absurda, peraí, fim do dia, uma chuva absurda, e você está nesse meio tempo, você se irrita, né? Fácil, Sim, dependendo das coisas que acontecem. pois Então não é, precisa de né? muita coisa além do corpo por si só e um calor extremo, o teu tato ficar desconfortável para, né, queimar um bom karma aí de bobeira. Entendo. Concordo. Lígia, obrigada, Diego. Gente do Então, céu, vocês já viram que horas são? Credo. Vamos lá. A reunião vai ficar um pouquinho já mais longa. são 8 horas. Já são 8 horas. Aham, E mas dá tempo. dá tempo, né? Vou pensar aqui alto junto com vocês, mas assim, nessa questão de luz, Jesus fala uma coisa semelhante, né? Que é para buscar primeiro o reino de Deus, que tudo mais vos será acrescentado. Não é Uhum. isso? Então, é tudo uma questão de fazer essa conexão, né? Com o que é divino, com o Pai, né? Não esquecer E isso nunca, né? nunca, Ter isso porque aí sempre como a um gente, pano. sim, porque aí equilibra a balança, quer dizer, desequilibra no sentido de fazer subir, ao invés de ficar só na matéria, né? Esse que é o grande problema, a gente se iludir que isso daqui é realidade, se iludir com isso. E não lembrar que é o próprio universo, cada um de nós, é o universo inteirinho, é aquilo, né? É a hora que tem essa percepção e o que faz depois que entende, que percebe, é fazer o bem e continuar vivendo bem, em alegria, em harmonia. Então já alcançou o céu, é o que está todo mundo buscando depois da morte, seja lá o que for. Alcança o céu, alcança o Quando eu reino de Deus. aposentar, né? Quando eu morrer, aham, aí é Quando eu tarde. morrer, aí já foi, já passou, né? Então, tem que ter só, é só esse despertar. Jesus ficava batendo palma, né? Acorda, gente, acorda, né? Vamos. Porque precisa acordar mesmo, precisa. senão, senão vai ficar mesmo para depois, né? Fica para depois, infelizmente. E é uma oportunidade linda, né? De viver em harmonia, viver em paz, viver bem a vida.
que é o presente mais maravilhoso. É É aí o que está. único que importa. Quando entra, né, nesse reino, você começa a perceber que é maravilhoso, não é tão horrível assim, porque quando está olhando para a matéria e tudo, se sente mal, dá mal-estar, está na frequência do mundo, dá desespero. Mas elevando um pouquinho, saindo um pouquinho, você percebe que, nossa, é tão maravilhoso. E cada momento é valioso. É incrivelmente lindo tudo isso. Pensa que está tudo junto, né, e prestando existência uma coisa para outra, desde a menor partícula até a estrutura inteira do universo, uma coisa emprestando existência para outra. Isso é maravilhoso. E a gente fica se perdendo nas questões, né, da vida, da existência, e não sabendo o que fazer em determinadas situações, enquanto que era só se recolher, né, a essa percepção dessa coisa grande, que está tudo interconectado, então a gente só exerce essa sensação, né, dessa união de tudo com tudo, e aí vai enxergar o outro bem, e vai enxergar a vida melhor, e as coisas vão melhorando gradualmente. A gente saindo da ilusão, né? Porque a ilusão da matéria, né? Essa É a ilusão aqui é ilusão da terrível. separatividade, né? A ilusão da Isso, separatividade que nos dá essa noção de eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, toda a exatamente, transformação que eu queira fazer no mundo, eu tenho que fazer aqui dentro. Porque eu sou, exatamente. o mundo é eu. Como é Não isso. aquele euzinho de entre aspas, né? Mas Não é a isso Jane, não é a Jane, não é a Lígia, não, é esse eu que tem tudo, né? Que é tudo. E a gente, quanto mais perto do Adam Kadmon, né, que a gente vai chegando do ideal, acho que a gente vai alcançando esse entendimento, né? E por isso que os arcontes ficaram apavorados, né? Porque eles são só forças, não tem uma intenção, não tem uma consciência, né? Uma percepção. Isso é tão lindo. Obrigada, Um Lídia. beijo. Um beijo. Beijo. Odair, ó, e nós vamos parar no Odair agora, porque eu só fiz eu estou no segundo slide, gente. E nós não vamos ter reuniões mais, vamos entrar Natal adentro? Vamos lá, Odair. Quem manda criar as aulas maravilhosas? A culpa é Não tua. sou eu, é o material. É Jesus, é Jesus. Serei breve. Pegando alguns pontos que foram falados, nós temos que ver que nós estamos pensando em termos de alma, salvação. Esse corpo humano aqui é transitório, passageiro, vai virar pó, cheio de germe e acabou. Então, nós temos essa condição, primeiro, nós temos a condição do homem materialista, aquele que está preocupado na vida mundana, prazer e tudo mais. O psíquico já está num grau mais elevado, onde ele já busca a salvação, mas ele acha que, olha, aceitei Cristo no coração, eu estou salvo, vou sentar do lado direito dele lá no banco. Olha, Vai esperar sentado. é um banco gigantesco, né? Que tem muita gente por lá. E entra finalmente no pneumático, aquele que já tem um pouco do sopro, ele está crescendo. Mas aí nós estamos pensando em termos de alma. Quando a gente morre, a gente vai pagar umas coisinhas lá por cima, até a Jane falou, obviamente, do esquecimento, essa alma, os processos herméticos, Mani fala bem isso, ela recebe umas correções e os ensinamentos. Mas quando ela volta a se encarnar, ela toma um cálicezinho de esquecimento e o cálice da sobriedade. Ou, na Kabbalah, diz que leva um tapa no céu da boca, ela esquece muito aquilo, mas retém alguma coisa. Então, essa alma já vem com um nível um pouco mais elevado, que vai fazer com que ela comece a procurar. Tomé, aquele procura, achará, tá. E aí vai. Aí o primeiro passo, que a gente não precisa se preocupar, à medida que a nossa alma começa a procurar esse caminho, ela entra no estado de purificação. Ela vai aos poucos eliminando todos esses montes de metais que nós temos no coração, no sangue,
e vai se tornando cada vez, ela vai procurando um tipo diferente de música, um tipo diferente de literatura, e ela vai se sozinha achando um caminho. Utilizando. Exato, ela vai se fazendo. Paulo diz isso, eu sei que eu consigo a purificação e a iluminação, mas eu não vou conseguir a edificação. Então, esse nosso estado de purificação, o que nós estamos fazendo aqui, estamos aprendendo, e através dessa purificação vem a iluminação, e posteriormente seria o A processo. graça se estabelece. A graça Exato, não vem de graça, nós temos que preparar para que a graça possa aparecer, né? Isso exato, está dito por qualquer místico. exato. E aí, relembrando que o Diego falou dos portais. Olha, os 7 portais que nós temos, olha, as orelhas, os olhos, nariz e boca, é por aqui que nós nos envenenamos. É assistindo um filme pornô, é ouvindo uma música disso, é o mistério da gula, é tudo isso aqui que nos vai enchendo o nosso corpo. E depois que atingimos isso, falando do nojo, lá em Hermes Trismegisto, é quando o estado de consciência já está a um nível mais elevado, mais puro, atingindo um nível de iluminação, esse nojo aí. E aí, então, nós começamos a receber esse ensinamento direto, a luz nos vem. É só esse comentário. Aí, por falar nisso, já li 50 páginas, tá? Tá bom, não tá? Barbaridade. Já tem Tá uma respostas delícia. que eu procurava há muito tempo. Tá uma delícia. E essa, tu viu que é só uma introdução, né? Sim. Sábado Espero a ele vai falar. continuação, tá? Sábado ele vai falar agora dele. Sim. Bom, gente, agora eu vou ler os meus slides, tá bom? Que é o texto, na verdade. É o 2 contra 1, 3 contra 2, ok. A imagem de etapas, os 2 Adãos, ok. E aí ela começa a citar várias passagens de Paulo. No Coríntios 15, do 40 ao 50, ele vai falar dos aspectos de Adão e diz: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. O corpo terreno é perecível. O Adão que desperta, isto é, aquele em quem a epinóia pode agir, e aí tem a ver com isso que o Odair estava dizendo, aquele em quem o corpo, né, está preparado para a epinóia agir, não é só o corpo, se torna vivo, e por isso ressuscita imperecível, se liberta dos poderes da morte, da prisão dos arcontes. Lembra que os arcontes colocaram Adão sob a força da morte. Se há um corpo natural, diz Paulo, há também um corpo espiritual. O homem aprisionado no Éden dos desejos, instigado pelo falso espírito a se entregar às paixões dos sentidos, é um corpo semeado em fraqueza, nas palavras de Paulo, né? Que tem a ver com o que a gente estava comentando aqui agora. À medida que ele desperta do domínio da ignorância, e o domínio da ignorância pode ser lido de 2 formas, a nossa própria ignorância, ou a ignorância significa o domínio de Aldabaoth, que é o ignorante, que na verdade é a nossa ignorância, né? Ele ressuscita em um corpo espiritual. Agora, não pensem assim, um corpo material e um corpo espiritual. Não é um corpo, é um princípio que vai se espiritualizando. E, portanto, as expressões, e eu acho muito interessante falar disso em relação a Mahatmas, a mestres, a grandes mestres, sempre nos textos é dito que Jesus e todos esses grandes mestres são homens ou mulheres, porque também existem mulheres nessa condição, extremamente belos e saudáveis. Porque a pureza está ali, a luz está ali. Né? Então, é necessário, eu acho que o Odair, de certa forma, também estava falando disso, e outros aqui disseram, a gente também cuidar e tratar bem o nosso instrumento material e todos os nossos níveis, para que seja possível à alma conectar-se plenamente com a epinóia da luz e esta semente poder ser o nosso verdadeiro ser, mantendo o falso espírito, o
o mapa astral e o corpo no seu devido lugar, conhecendo, trabalhando com eles, mas você no sentido de a sua semente de luz conduzindo esse seu ser como um todo, e não sendo chacota, né? Jogado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, a depender se está com fome, ou se quer transar, ou se quer ouvir música, ou e por aí vai, né? Que eu não sei vocês, mas é mais ou menos a vida que a gente tem, né? A gente tem uma certa dificuldade de se afastar do que os sentidos estão chamando. Paulo diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Paulo diz, Paulo é um gnóstico, mas o Paulo do Novo Testamento não é tratado como gnóstico, né? O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Então, o que ele está falando? Refere-se à imagem do Adão Cadmon, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Lembra que eu falei que vocês vão gostar de ler o Novo Testamento, depois da gente estudar essas coisas? Tem tanta coisa bacana lá, mas assim, talvez uma outra interpretação, uma outra leitura, uma outra sensibilidade a esses conteúdos. Paulo afirma sobre isso estar falando sobre um mistério. E ele diz: a todos é possível a transformação. A todos. Ele alude a que o perecível não pode herdar o imperecível, linguagem típica gnóstica, mas que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Dessa forma, a morte será vencida. Se alguém me disser que isso não é texto gnóstico, eu desisto, porque é exato. O que é incorruptível? Inclusive tem no livro de Tomé essa discussão, tem no apócrifo de Tiago essa discussão. O que é incorruptível é o poder de luz presente em nós, que é o que nós estávamos falando, que habita em nós e deve vencer as forças corruptíveis do demiurgo e seus arcontes. Assim, podemos passar dos limites da Ogdode, que é o limite, né? Ela é chamada de limite, é chamada de uma outra palavra que eu não estou lembrando, mas eu costumo mais usar limite mesmo. E encontrar a sabedoria na Enéada, que é a nona, que é onde Sofia, de acordo com o livro Psofia, o Cristo, o Filho, a leva até a nona. E coloca ela ali, porque ela tem que estar perto da sua humanidade criada. Mas ela está no limite, acima do limite, porque ela está próxima do estado de pleroma. Assim, podemos passar dos limites do Ogdode, encontrar a sabedoria na Enéada, sabedoria e Sofia, e nos tornarmos vivos, como Cristo se tornou, como Cristo é, né, vivo. Os arcontes tornaram Adão um mortal. Mas é possível vencer esta morte. Isto é a verdadeira ressurreição, diz Alaia. De modo a aprisionar mais Adão na mortalidade, fazendo com que ele nunca possa superar os seus criadores, eles criam um Éden. Desse ponto de vista, fica explícito no apócrifo de João e em outros textos que o paraíso, na visão gnóstica, é uma prisão para os sentidos. Ele, o paraíso, é a terra do Egito, que é mencionada no hino da Pérola. Lembra o hino da veste de glória, o hino da Pérola, que ele fica no Egito e avisaram ele: não te envolve, não te deixa levar, não come dos alimentos deles, tal. E ele, tonto, se deixa levar e fica intoxicado. E aí esquece o seu caminho, esquece a sua luz, esquece o seu pai, esquece tudo, né? E isso está no livro do Bardesanes, né? O paraíso do demiurgo é uma armadilha, segundo os gnósticos, segundo a Alaia, que é herética. A humanidade é instigada neste paraíso
a deleitar-se nos prazeres desse paraíso, a fim de que se esqueça de buscar a sua origem. Os sentidos físicos atiçados nos mantêm cativos. Vocês mesmos falaram disso. Acho que a Kátia chamou muita atenção disso, né? É os nossos sentidos que estão lá querendo pegar tudo ao mesmo tempo, né? Os arcontes enganam a humanidade. Chamam de doces os frutos que envenenam a mente e que a gente dá desde pequenininho para as crianças. Empanturra as crianças de coisa que envenena a mente. Iludem com uma beleza perversa que nos mantém distraídos, distantes do sol da vida. Como a alma, no hino da pérola, lembrando, o hino da pérola ou o hino da veste glória são 2 hinos que estão nos Atos de Tomé, que a gente publicou no livro do Bardesanes, né? E ele é mais uma versão da história da viagem de volta à casa do pai, de cair no mundo e voltar à casa do pai. E está no plástico, desculpem, acabamos de publicar, a editora Garbalux, o Conto da Pérola dirigido para crianças. Tá? Esse aqui é para as crianças, tem só 32 páginas. E está adaptado, claro, né? Uma linguagem mais... Nós tivemos a ajuda de 3 crianças como revisoras, né? Que elas fizeram correções no texto, e fizeram mesmo. Como a alma, no hino, se esquece de sua missão, à medida que se envolve com a vida mundana, isto é, passa a se vestir como os habitantes daquela terra e a comer de seus alimentos, se envolve com o mundo. A alegoria aqui também é a do esquecimento, que já foi falado por vocês. Conforme se deleita, a alma se afunda mais na embriaguez dos sentidos e esquece de sua origem. É preciso, só um pouquinho, Cláudia, é preciso que os emissários do mãe-pai, a Laia de propósito coloca aqui o mãe-pai, porque o mãe-pai é a segunda instância, né, da manifestação, porque contém a polaridade, mas é o aspecto mãe porque dá geração. Venham de tempos em tempos tentar relembrar a alma de sua missão. Quem são os emissários do mãe-pai? Quem são os emissários do pleroma? São essas almas de luz, como Jesus, Siddhartha, Lao Tse, Shankara, Saint Germain, né? Maria, né? Madalena, e tantas que são e que a gente é surdo muitas vezes. Para que ela, a alma, possa recuperar a pérola no fundo do oceano de si mesma, que é o oceano do Sansara. É preciso deixar que a luz da gota de epinóia resplandeça em nosso interior e desperte nossa mente para a sabedoria que supera o demiurgo. Fala, Cláudia. Tá tão bonito, essa parte final aqui do texto é muito linda. Jane, Cláudia. eu só queria te perguntar uma coisa. Você está falando do livrinho infantil? Desse livro infantil? Sim. É mais ou menos a partir de que idade que vocês assim acham que... Não é que é só para crianças leitoras, mas ele foi pensado a partir de 5, 6 anos até os 12, 14 anos, mais ou menos isso. Tá ótimo. Claro que para os pequenos ele deve ser lido junto com os pais, né? Os pais, mas os maiorzinhos, aí da faixa dos 10 aos 14 anos, eles leem, 9 a 14 anos, eles leem sozinhos. Tá bem interessante, ótimo. Sou suspeita, mas você vai gostar. Então tá bem. Obrigada, Jane. Então, vou tentar chegar no final de hoje. Os arcontes, então, vendo a situação, enganam Adão. Fazem o paraíso, cheio de delícias, jogam o Adão lá dentro e dizem que o fruto da árvore da vida é a morte, que ele pode comer todo o resto, menos o fruto da árvore da vida, porque aí ele vai morrer. E se colocam em frente à árvore da gnoses,
obscurecendo a intuição, não permitindo que Adão, isso é mito, né, gente? Veja a intuição que é dada pelo fruto da árvore do conhecimento, ou a árvore da gnosis. Não se trata de um paraíso fixo, de um lugar, mas de camadas de nosso ser interior. O poder dos arcontes, do falso espírito e das enganações dos sentidos contaminados pelas paixões cegam a nossa mente para o despertar da intuição. Os regentes, com seus vícios, com as forças que jogam em cima do nosso fluxo mental, se sobrepõem à epinóia da luz, colocando-se na frente dela, para que não a vejamos. A interpretação dos gnósticos, redatores desse apócrifo, vai além. Eles dizem, isso está no texto, fui eu quem fez com que eles, é Jesus dizendo, né? Fui eu quem fez com que eles, Adão e Eva, comessem. Isto é, foi o poder do Cristo metafísico, que é representado na epinóia de luz, na forma de uma serpente de sabedoria, que despertou a intuição. E a intuição, quem é a intuição? Entenderam? Esta fez com que a mente comesse da gnosis e se libertasse desse paraíso dos tolos. Eu fiz questão de colocar a capa aqui. No canal da Laia, na playlist, tem dois vídeos sobre Adão, Eva e a serpente. Um é um muito antigo meu, eu acho que tem uns 5 anos atrás, é um antigo, que eu faço uma interpretação do Gênesis à luz do gnosticismo. E é bem legal, eu gosto muito daquela palestra. Mas a Laia atualizou, ela fez um novo, e eu não sei se essa capa é do meu ou é o do dela, mas lá tem, no canal do Viveca, né, a reinterpretação do ponto de vista gnóstico do que tem no Gênesis, inclusive com as críticas a que o Gênesis é uma grande confusão de textos sobrepostos, né? Ao provar do conhecimento real, então, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que é a árvore da gnosis, Adão se apercebe da sua própria nudez, se apercebe que ele estava nu, que ele não tinha proteção, que ele estava sem uma condição de se fazer presente frente ao rei. Ele precisava da sua veste de luz. E é capaz, portanto, porque a primeira coisa é você se referenciar, né, se dar conta, é capaz de se libertar. Sede sábios como as serpentes, instiga Jesus no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Tomé. As serpentes, na antiguidade, sempre foram símbolos de grande sabedoria. E eu vou pegar só mais um slide. Eu acho que tem mais uns 3. No Apócrifo de João, essa passagem não fica tão clara, mas cotejando com outros textos gnósticos do mesmo contexto, entendemos que há, na verdade, 2 serpentes. E é essa interpretação que lá na palestra que eu fiz, eu mostro. Tem a serpente do veneno, que instiga os seres à luxúria e ao desejo, e essa está vinculada ao chakra básico, né, ao despertar da Kundalini, sem o preparo, porque não se deve mexer com Kundalini, não se deve mexer com ela, ela só vai despertar quando toda a sua estrutura estiver pronta, é igual querer tirar o bebê da barriga de dentro da mãe, porque quer tirar, porque aquela barriga está incomodando. Não, é necessário chegar até o ponto em que a própria barriga começa a estimular a saída. Da mesma forma, a Kundalini só deve despertar quando você está totalmente preparado, ou quase totalmente preparado. E tem a serpente como um dragão de sabedoria, como os dragões de sabedoria na China,
como as serpentes, as nagas no budismo, e como as serpentes no taoísmo, e é um símbolo de sabedoria tradicionalmente, né? Quem estimula Eva a comer do fruto da gnose é Cristo, a luz que vem ao mundo, na forma de uma serpente, e desperta as almas de seu adormecimento. A Cristo também é associada a imagem de uma águia, que do alto possui a verdadeira visão da sabedoria, consegue ver longe, consegue ver detalhes, e está no alto, voa muito alto. É a intuição da pura e iluminada pronóia que precisa ser desperta, que está sendo desperta, que é Ele, Cristo. Cristo é a luz da segunda hipóstase, capaz de penetrar nas profundezas do mundo. É a própria pronóia em seu raio de luz. A partir do momento em que Adão prova do fruto, inicia-se uma batalha entre luz e treva. Não é do lado de fora, é. Ele provou do fruto, ele abriu seus olhos e ele se viu não preparado e começa a batalha. E Aldabaoth tenta tornar a mente de Adão indolente, de modo que não possa compreender nem discernir. Esta é a nossa batalha interior. Aprender a ouvir a voz do silêncio, a voz da intuição e discernir dos rugidos de Aldabaoth. Mas, em geral, Jesus não diz quem tem ouvidos para ouvir que ouça? A gente é surdo, porque tem Aldabaoth gritando o tempo todo para a gente, por meio de todos os nossos sentidos e pensamentos. Por isso que a meditação é tão importante. A epinóia da luz esconde-se em Adão, pois as forças da ignorância tentam capturá-la, e ela tem que ficar escondida. Assim, vivemos nossas vidas. A alma escondida tenta nos chamar de dentro do calabouço, esperançosa de que a gente ouça o seu chamado. A ignorância tenta capturá-la. Ignorância é o Yaldabaoth. Mas não é possível que a escuridão capture a luz. Contudo, uma parte do poder de Adão é retirada de sua lateral, mais especificamente da costela, que dá sustentação ao tronco, que é o centro onde está o coração. Não é a costela que protege o pulmão, que é o alento, e o coração? Vejam bem. E quando Adão reconhece a sua contraparte feminina, ele vê que ele não é só vinho, que ele tem em si mesmo todas as forças, ou seja, ele vê as cisígias. A intuição levanta um véu de sua mente e ele se torna sóbrio. E assim mais capaz de ver. Na sequência, Jesus comenta Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só. Frase que é usada para dizer do matrimônio que é indissolúvel, né? Mas, como vocês já devem ter ouvido, não estamos falando do casamento carnal entre um homem e uma mulher. Não estamos falando, como diz a Laia, do matrimônio entre pessoas, mas de estados da alma em união com a sua contraparte divina. No contexto alegórico dos escritos gnósticos, essa passagem fica clara. É preciso entender o que significam aqui mãe e pai, e quem é a esposa. E aí a Laia cita na nota de rodapé que também em Mateus, né? Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, Cristo, não é digno de mim. Porque não percebe que pai e mãe estão e são nós, não somos diferentes. Estou com vontade de parar para deixar vocês falarem um pouco, porque tem tanta coisa aqui. Mas deixa eu só ver quantas que falta. 1, 2, 3. Faltam 3 slides. Vou adiante? Vou adiante, então, que aí eu termino os 3. Fala, Sônia. Eu termino os 3 e a gente consegue falar bastante.
Vai Vamos adiante encontrar. que tá bonito. Tá, né? Não, e essa parte final tá muito bonita. Nossa, eu vibrei hoje. É lindo, Vamos lindo. encontrar respostas a isso no terceiro livro de Psicosofia. Neste terceiro livro, aparece Jesus explicando que. Aí ela copiou uma parte de Psicosofia. Os regentes prendem o falso espírito à alma, amarradinho, com os seus laços e liames, amarrando-o a ela, para que ele possa pressioná-la sempre e ser constantemente a causa de seus males e de todas as suas iniquidades. Para que ela possa ser sempre sua escrava. Entendem que o falso espírito precisa da alma, senão ele não consegue funcionar. Ele precisa de alguém que faça as suas maquiavelices, né? Para que ela possa ser sempre sua escrava, permanecendo sob seu comando nas mudanças do corpo. E amarram-no a ela para que possa participar de todos os pecados e de todos os desejos do mundo. Vê, eles estão fazendo um favor para a alma, para que ela possa participar de todos os pecados e desejos do mundo. Está bem sujinha. E depois levar carraspana dos chefes de cada eon, né, para conseguir passar. Portanto, diz Jesus, eu trouxe desse modo os mistérios a este mundo, os quais rompem todos os laços com o falso espírito e todos os elos que amarram a alma. Aqueles mistérios tornam a alma livre e libertam-na de seus pais, os regentes, e transformam-na em luz refinada, levando-a para cima, para o reino de seu Pai, que é a primeira emanação, o primeiro mistério para sempre. Tem sobre isso aqui também, e tem bastante. Eu amei trabalhar com esse livro. Abandonar pai e mãe é se desvencilhar das forças dos arcontes. Quem é nosso pai e mãe? Aqueles que nos dão nascimento no mundo. Esse pai e mãe, nós temos que nos desvencilhar deles. Significa a gente ser desrespeitoso com o nosso pai de sangue e mãe de sangue? Não, mas significa que nós precisamos de outro nível de pai e mãe para alimentar a nossa alma e não apenas o nosso corpo. Desvencilhar-se das forças dos arcontes que querem prender a alma à vida mundana. E às vezes alguns pais são bem assim mesmo, né? A única coisa que eles querem é que você estude bem e que você passe no vestibular e que você ganhe um bom emprego e que você tenha uma boa conta bancária e que você tenha uma boa esposa, um bom marido. Nada de inventar alguma opção diferenciada, tá? Então, a gente também depende de ter boas companhias também, às vezes. E tentar fazer a diferença, né? Trazer mais luz ao mundo, independente de se a gente é casado ou solteiro, filho ou pai, não é isso que faz a diferença. Os regentes são pai e mãe, aqueles que te criam e te dão origem material. Da mesma forma, Arjuna, no Bhagavad Gita, precisa lutar contra aqueles que são da sua família no campo de Kurukshetra. Também é preciso abandonar a família para seguir Cristo ou Krishna. E terminando, opa, aqui foi onde eu estava, né? Isso. Jesus continua em Sofia. Por esta razão, portanto, eu vos disse outrora, aquele que não abandonar pai e mãe e me seguir não é digno de mim. Portanto, eu disse naquela ocasião, deveis abandonar seus pais, aspas, os regentes, para que eu possa torná-los filhos do primeiro mistério para sempre. Se os regentes são pai e mãe, isto é, as forças dos vícios e da ignorância que atuam sobre nós, nos prendendo à matéria, então a esposa é a epinóia, a intuição espiritual, aquela com quem nós devemos nos casar.
E esse matrimônio deve ser indissolúvel. Jesus está dando aqui uma lição sobre desapego e renúncia ao mundo. Uma lição sobre focar no que é realmente importante. Buscar a gnose da verdade, que nos liberta e nos reúne ao Espírito invisível. O primeiro mistério, a divina pronóia. Vou dar uma préviazinha aqui. Na verdade, aqui Jesus explica que alcançar a gnose da verdade é o segundo passo. Para chegar de fato na Virgem de Luz, tem que ter já a gnose. Mas tem mais um passo a ser dado. Leiam que vocês vão aprender e me contem depois. O matrimônio não é entre corpos materiais, mas a união da mente com a intuição. E aqui leiam mente com a intuição de forma fluida, flexível. Tá? É Adão e Eva. Quem é Adão? A mente concreta. Quem é Eva? A mente sutil, a intuição. O homem psíquico, formado de acordo com a imagem do Adão Kadmon e seu poder de luz. É a união da alma divina com seu aspecto de unidade junto ao espírito. Uma bela e amorosa união espiritual, essa sim, indissolúvel. E o último slide. Não devemos nunca, diz a Alaya, interpretar literalmente tais ensinamentos. Isto é o que os poderes venenosos dos arcontes desejam que façamos, que a gente seja literal, que a gente abandone pai e mãe, né? Que a gente busque acima de tudo. Os arcontes de Aldabaô transvestem o ensinamento instigando a luxúria, querem nos convencer que a elevada união espiritual de alma e espírito pode ser interpretada de forma literal na dependência de ações do corpo físico. Não preciso explicar isso, né? Acho que vocês entendem. Não, diz Alaya, isto é o poder de cegueira do demiurgo nos dominando através das paixões. E vocês sabem que a iconografia budista se utiliza muito de imagens de um casal em uma interação, um intercurso sexual, né? E muita gente usa isso e essas passagens para justificar que é necessário ter uma boa transa para chegar ao reino dos céus. E que é assim que se é iluminado. As imagens que são usadas são aquelas que mais proximamente podem nos fazer compreender sensorialmente o que não é dos sentidos. Uma relação sexual, ela se dá entre dois seres que têm forças opostas em si e que se unem num estado de amor. E isso leva a tende a levar, tem a possibilidade de levar a um estado de muita bem-aventurança, prazer e sensação de não ser sozinho. Isso é uma imagem daquilo que de fato é. Tanto faz se a pessoa é fisicamente, sexualmente virgem ou não. Não tem nenhuma relação. E eu não faço ideia, não me importa saber se Jesus era virgem ou não. Estou nem aí para a vida pessoal dele. Quer dizer, entre aspas, né? Mas não é isso que importa. Ao longo dos séculos, as grandes tradições espirituais sempre se referiram a essa união mística na Câmara do Coração. A união de Sofia com Cristo. A união da sabedoria e da compaixão. A cessação da dualidade interior. A experiência de união neoplatônica da alma com o Uno, no silêncio. Assim, aquele que deixa de ser escravizado pelas paixões terrenas e pela ignorância, inspirada pela separatividade do demiurgo, este é capaz de alcançar a verdadeira união de sua alma com a luz que está em seu interior. E a gota, assim, pode voltar a ser
e sentir-se e perceber-se oceano da luz. É por meio da intuição, que é a pronoia que habita dentro de cada um de nós, é a nossa parcela de Barbelô, na figura de epinoia, que em nós vai ser chamada epinoia, que os vivos provam da gnosis perfeita. Assim diz o apócrifo de João. E aí chegamos no próximo capítulo, os filhos da luz e o destino das almas. Este despertar não ocorre facilmente, sem resistência das sombras. Vocês já trouxeram esse assunto hoje. E esse fica para a próxima semana. Quero ouvi-los, porque tem muita coisa para comentar aqui. Juro para vocês, estou tentando me controlar. Mas tem muita coisa interessante aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Kátia, diga. Jane, você pode voltar um slide, por favor? Com certeza. Opa, errei, ao contrário. Só um pouquinho. Que nem sempre ele colabora comigo. Aí. Este? Essa parte que é dito ali, aquele que não abandonar pai e mãe e me seguir não é digno de mim. Portanto, eu disse naquela ocasião, deveis abandonar seus pais, os regentes. Né? Então, eu achei essa parte extremamente, assim, capciosa se a gente não tiver olhos de ver aqui. Que ele está dizendo, não é pai e mãe, meu pai e minha mãe físicos. São os pais, os regentes. Né? Aqueles pais lá do começo do texto do corpo material e a prisão do paraíso, onde ele diz... Construíram aquele Adão de matéria. Que ao verem que Adão, Cadmon, estava lá perfeito, né? Eles construíram, então, um outro Adão de matéria, né? Material. Então, eles são os pais desta matéria. Eu entendi assim, tá certo? E como eles se expressam? E aí, por isso eu fui buscar ali, ó. Lembra que o Livro das Nações, aqui no final, o Bardesanes explica em muitos detalhes algumas questões desse tipo. Aquilo que a gente vai chamar de mapa astrológico tem a representação das forças que direcionam o nosso corpo físico e psíquico, mais material, né? A questão da mente presa ao mundo. E essas forças são nosso pai e mãe. Sabe aquelas pessoas que são viciadas em astrologia e que tudo dizem, eu sou assim porque eu sou de Áries com ascendente em Virgem. Eu faço assim porque meu... sei lá, Júpiter está em Capricórnio, em oposição, em trígono, em quadratura com a Lua. Meu filho, isso é a estrutura que tu tem karmicamente assim formada. Inclusive, tanto no Bruce Codex quanto no Piste Sofia, tem explicações disso, como é que isso é montado. É muito legal. E quando a gente começa a ler, então, agora no Apócrifo de João, as partes com seus nomes, e tem no Bruce Codex, no Apocalipse do Bruce, que a Laia traduziu, também tem a parte que tem um nome que está conectada com uma força. Então, a construção se dá pelos nossos movimentos no mundo que alimentam essas forças, e claro que isso não são coisas, né? São energias, e alimentando essas energias, então vamos dizer que nessa encarnação a gente é muito apegado. Vocês não acreditem que na próxima encarnação vocês vão vir mais soltos. Depende, se vocês alimentaram o apego agora, ele está ali, vai ficar batendo na porta. Então é muito legal. Nossa, Kátia, desculpa, eu estou falando de... Não, imagina. Mas eu fiquei bastante impressionada aqui com essa parte do texto, né? Porque ele é claro, ele diz os seus pais, abandonar seus pais, os regentes. Né? E tem uma outra passagem da Bíblia, né, onde Jesus, eu não me lembro direito, que ele estava na cura do paralítico, de nascença, eu acho. Do paralítico. Uhum. E Maria chega, então, só que estava lotado lá o lugar,
E aí um dos discípulos diz para ele, Jesus, né, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Então, essa outra passagem dá enseja muita má interpretação, né? Então, Exato. é Eu lembro preciso a dessa gente passagem. preciso a gente pensar, porque Jesus estava se referindo a uma coisa muito mais grandiosa, ele não estava descartando a mãe dele, né? Perfeito. Olha, me fez pensar em tantas passagens a preparação desse texto hoje, gente. Acreditem. Muito bem, Com mais certeza. alguma coisa? Obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Posso só complementar? Sim, Para mim, essa questão dos regentes e pai e mãe, enfim, né, é muito interessante porque isso vem ao encontro do processo de individuação, que primeiro tem esse processo de negação, né, daquilo que te constituiu ou te constitui, para te poder ser tu, o que realmente, e tu te encontrar contigo. Isso é de uma beleza poética, por isso que eu estava aqui lendo, e porque não dá para ler literalmente pai e mãe, vou jogar fora, essa gente não presta, isso e aquilo, não. E aí cabe muitas interpretações para gente que trabalha com gente, né? As pessoas reclamam, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque isso. Bom, literalmente é uma questão, mas tá, e tu neste contexto? Na verdade, é a gente com a gente. Aí tu vai passar o resto da vida, porque eu sou coitadinho, porque meu pai não me viu, minha mãe não me viu, sei lá, mas isso tá dado. E tu? É, então, fazer essas analogias, assim, é muito lindo, e é isso que está sendo ensinado, na verdade. É o teu processo, quem é tu? O que tu quer? O que tu está buscando? Te liga, meu, sabe? Ou minha, né? Enfim, é muito linda, poética, é apaixonante a gente ler. E a Laia, a forma como ela escreve é muito poética. Eu acho lindo, assim. Faz uma eu acho que reflexão ela foi. que transcende, assim, sabe? Parece se fosse em outra linguagem, é porque ela canalizou alguma coisa, um espírito baixou, qualquer coisa. Mas não, é um grau de sensibilidade e compreensão que transcende, assim, é muito belo a gente lê, assim, é poético mesmo. Eu achei muito inspirador essas páginas para hoje, né? E digo a Uhum, vocês, a próxima reunião, que será a última de estudo dos comentários, tem um hino belíssimo no final, né? Então, provavelmente vai ter esse mesmo tom, né? Mas eu fiquei também muito sensibilizada com o texto para hoje, Sônia, tanto que, assim, eu não resumi quase, eu praticamente botei ele inteiro, porque as isso, coisas porque ele é ficavam lindo. encadeadas e puxava a próxima, e às vezes eu reduzia um pouquinho, um pedacinho aqui e lá, mas quase nada, é o texto como vocês o têm. E tantos elementos que apareceram aqui, essa coisa do pai e mãe, a coisa da esposa, eu acho tão bacana a gente pensar isso, e a Laia trabalha muito isso no Viveca, o Isso. quanto é importante no Evangelho de Filipe, que é o que esse ano foi estudado, Uhum, é, a Câmara Nupcial é salientada. E não é só no Evangelho de Filipe que ela aparece, né? Novamente, no Bardesanes tem a Canção Nupcial da Sabedoria, em Sofia aparece sobre isso também, tem vários textos que aparecem sobre isso. E é uma busca incessante pelo matrimônio perfeito, que não tem nada a ver com sexo, tem a ver com você reencontrar e e- reconhecer a sua divina Cisígia, a sua contraparte, o anima e animus do Jung, na minha opinião, é isso, né? Reconhecer que está em você todas as forças. E que, inclusive, lá vou psicologizar aqui, me desculpem as psicólogas e psicólogos aqui, mas você só enxerga no outro aquilo que você tem em você.
Você tem que ser capaz de perceber que isso faz parte de você também e entrar em acordo para tentar estar equilibrado. E isso é um processo íntimo e quem dera fosse curto, mas tende a ser bastante longo, imagino. Ô, E Jane, além de ser íntimo, é tão sagrado, vai para um lugar tão sagrado, que às vezes as pessoas essas têm umas terapêuticas, assim, muito complexa, porque é tão íntimo, tão profundamente sagrado, cada ser humano. Eu fico pensando, se as pessoas pensassem o quão sagrados nós somos, né? Sim, É de uma beleza. Por isso que esse texto eu consigo ler assim de uma forma muito metafórica e poética, assim, por causa deste sagrado, assim, né? Que usando as não deve palavras ser da Sônia. violado. É. Como? Não, fala, fala. Não, desculpa, não te ouvi. Não, eu ia dizer, eu achei que você tinha parado, porque tem um delay, né? E às vezes eu sou ansiosa, né? Ah, tá. Eu ia dizer, usando as suas palavras, eu até esqueci. Mas essa é a câmara interior, né? É, E esse entrando em matrimônio. seu O que é esse quarto, feche as matrimônio, né? portas. Entrando em seu quarto, feche a porta e ore a quem Isso, sempre esteve isso. aí. É você com você, E é o né? tempo E esses todo, grandes todo o mestres tempo. vêm nos ajudar só. Uhum, exatamente. Esse sagrado que o ser humano, eu fico uma pena, assim, sabe, quando eu vejo, e é um sentimento ruim de sentir, mas eu fico, mas eu sinto, porque assim, ai, gente, se tu te olhasse, tu é tão lindo, tu é tão linda, né? Às vezes eu dizia assim, as pessoas ficavam me olhando, o que tu está falando? Porque há uma beleza no ser humano, embora algumas pessoas sejam muito feinhas, façam coisa feinha, mas há uma beleza que as pessoas não despertam para essa beleza que há, né? Mas, enfim, são aprendizados e caminhada e processo de cada um, né? Eu lembrei, Sônia, já passo, a Kátia e o Liliandro. Sônia, você acabou de me fazer me dar conta de uma coisa que eu falo, mas agora caiu a ficha mesmo. Nós somos Cristo. Como que eu posso me desmerecer? Nós somos Cristo. Ele só está meio adormecido em nós. Nós somos o Logos. Na tradição Mahayana do budismo, principalmente na escola Yogacara, há muita ênfase nisso. Vós sois Buda. Só que se esqueceram. E aí eles usam muitas imagens para chamar a atenção disso, que é da mãe esfarrapada, pobre, ignorante, mas no ventre dela ela tem um filho que é um super avançado mestre, né? Ou aquela joia preciosa que está toda envolta em panos velhos, em barro e tal, mas dentro é uma joia. Então, nós somos isso, e a gente tem que ir É tirando a essa. coisa da pérola, né? É É a a coisa da pérola. pérola. Ela não está lá no fundo do oceano, eu não preciso saber nadar, mergulhar, né? Sabe? Isso. Não, gente. E outra coisa, só para, assim, agora eu lembrei também que eu achei muito legal que ela trouxe, né, uma reflexão sobre o Arjuna em Bhagavad Gita, né, que eu gosto muito também. Porque o Arjuna, o tempo todo, o questionamento, ele estava muito mal porque ele estava lutando contra os parentes biológicos dele, né? E aí ele buscando, assim, por que que tinha que acontecer isso, por que aquela guerra, porque, enfim, né, é tão lindo também, né, as explicações de Krishna, né, para ele, assim, a gente vai despertando isso, assim, então, muito bonito Perfeito, também. perfeito. Achei muito lindo essa que ela trouxe aqui, porque eu gosto muito do Bhagavad Gita Bhagavad Gita. também. Eu também. Muito obrigada, Sônia. Liliandro! Faz tempo que o Liliandro não fala. Oi, Jane, tá ouvindo?
Estão Estamos ouvindo bem? ouvindo. Sim. Então tá. Então, assim, para mim, eu acho que uma das chaves do mito tá aqui, ó. É preciso deixar que a luz da gota da hipnóia resplandeça em nosso interior e desperte nossa mente para a sofia e a sabedoria que supera o demiurgo. Para mim, uma das chaves principais do mito está aqui. Esse é o primeiro, entendeu? Então, daí depois ele continua aqui falando, por exemplo, assim, é, da serpente, da sabedoria, que o Adão prova o conhecimento real e se percebe nu. Então, eu acho que primeiro é isso, você se conhecer, Reconhecer. reconhecer a parte que é a criação do humano, que é onde que está a parte dos arcontes, você reconhecer essa sombra, você integrar em você, porque não é separado, é tudo um só, né? E daí para frente vai seguindo. Eu acho que aqui é a chave principal para começar o negócio, entendeu? A partir do momento que você integrou essas forças, que você despertou aqui a sabedoria, aí a coisa começa a funcionar. Aí começa a ir para frente. Eu acho que, para mim, é isso. Essa interpretação aqui, para mim, depois tudo que segue vai vindo com a intuição, vai vindo do saber do dia a dia, né? A luz interior, que é o Cristo, que é a compaixão, e daí depois segue, né? Lá na Câmara Nupcial, que é a sabedoria com a compaixão. Então, eu acho que o primeiro é esse ponto aqui, né? É fazer com que a sabedoria desperte, né? Você começar a entender, se olhar no espelho e reconhecer aquilo que você é, né? Opa, tem isso aqui, então eu preciso reconhecer e trabalhar isso. Como? Com sabedoria. Daí tudo segue. Você está Para mim, chamando a isso. atenção de um detalhe importantíssimo, Liliandro, né? Que é a natureza não dá saltos. Qual é o nosso primeiro trabalho? Preparar o que nós temos aqui agora. Não é ficar dizendo que vamos, que faz. Resolve isso aqui. Mas não é resolve Sim, isso aqui ficando enterrado aqui. É visando o crescimento, o alcançar, o despertar, tal, trabalhar o que você tem que trabalhar agora. Não adianta negar. sim, sim. Porque Perfeito. eu não posso ficar pensando só na luz, se eu sou metade sombra. Eu tenho que integrar tudo isso, né? Senão não funciona, né? E às vezes é mais do que metade, porque a briga aqui é 3 contra 2, né? Então, quem que é que vai equilibrar isso aqui? A sabedoria que vai equilibrar tudo isso, entendeu? Se eu fizer uso da sabedoria no dia a dia, em cada ação, eu estou equilibrando as forças, né? Então, para mim, isso é um princípio básico aqui do negócio. Concordo. Muito bom. Obrigada, Liliandro. Nada. Bia, Jane, vou me dar o direito de citar Jesus aqui, que ele fala, né? Vós sois deuses, com D minúsculo, né? E me permite também a chegar no ponto de que, se somos deuses, né? Criação do Criador, também temos um reino interno, e a gente tem que ter também essa consciência de que o convite somos nós que fazemos. uhum, Então, exatamente. Então, tem tudo isso, né? A negação, o despir-se do peso, o equilíbrio, a união, mas o convite. Se a gente entender que tem convite que não pode ser feito, a gente não precisa, esse reino vai ficando mais leve, né? E o processo se dá mais suavemente, mais alegre. Só isso. muito bom. Obrigada, Bia. Gente, Obrigada. passamos de 9 horas. Eu peço desculpas por termos adiantado na hora, mas a gente está fazendo o que é possível. E eu tenho gostado muito, eu espero que vocês também. Para mim, pessoalmente, está sendo muito útil a revisão desse material
E as coisas que vocês falam me ajudam a entender melhor também. Então, e essa é a ideia do trabalho em grupo, né? Eu tenho percebido, desculpa, eu vou fazer uma piada, mas a próxima reunião ainda bem é a última. Quer dizer, tem mais duas, né? Mas a última de estudo dessa parte e a última. Porque a cada reunião vocês têm participado mais. E o nosso grupo hoje tinha 37 pessoas, quando eu olhei ali a quantidade. Se 37 estiverem falando, é bom porque, quem sabe, a Jane cala a boca e para de falar tanto, mas está sendo muito bom. Está sendo muito bom, assim, para mim, está sendo muito bom, e eu vejo que a gente, como grupo, tá se entrosando melhor. Não é todo mundo pensando igual, e nem deve ser, mas o esclarecimento que cada um traz de alguma palavra, de alguma ideia, de algum outro texto, tal, vai nos ajudando a entender melhor o processo, ou pelo menos essa é a intenção. E assim, conhecendo melhor, a gente faz escolhas melhores também, né?